Fala, galera! Fala, gente linda, gente elegante, gente sincera! E aí, curtiu? Bem, eu pedi para que você assistisse ao filme Coringa na última aula para analisar, refletir sobre a obra e assim compreender melhor como funciona uma resenha. Na última aula falamos da resenha crítica e da resenha descritiva. Então, vamos entender. Assisti ao filme Coringa. Posso escolher, Elisa, qual resenha eu acho melhor para produzir? Sim, você escolhe. Você quer produzir uma resenha crítica ou uma resenha descritiva? O que você precisa entender para iniciar a sua produção textual desse gênero resenha? Primeiro, você tem que conhecer a obra. Você tem que saber quem produziu, quem escreveu, o ano, a intenção, a personagem, para você poder apresentar no seu primeiro parágrafo a obra que você vai falar, vai apresentar. E depois, se for a crítica descritiva, você vai descrever a obra, ou seja, colocar no seu texto as características para que o leitor possa se entender, possa se guiar pela sua escrita do que se trata a obra. Ok, e a resenha crítica? A resenha descritiva é tranquila, eu vou descrever a obra, tá tranquilo. A resenha crítica, você precisa entender que a sua opinião, a sua crítica, ela pode ser uma crítica neutra, uma crítica positiva, uma crítica negativa, vai depender do seu ponto de vista, porque a resenha é sua. Você irá apresentar o seu texto e fazer com que eu me interesse ou eu reflita sobre o seu texto. Nossa, será isso mesmo? Vou assistir a obra para ver se eu consigo enxergar esse ponto aqui que ele enxergou. A gente precisa entender que esse gênero textual ele é importante para que o outro também sinta a vontade de assistir, de ler, se for um caso do livro, através da sua leitura. Essa é a sua responsabilidade. Compreenderam? Então, vamos lá. Vamos ao início. Suponhamos que acabamos de assistir ao filme. Colocarei na minha cabeça. É bom ou é ruim? Ou tem um lado bom e tem um lado ruim? Enfim, vamos entender a construção de uma resenha, ou seja, a estrutura de uma resenha, para que futuramente você consiga brilhantemente escrever a sua. Se tratando do filme Coringa, essa primeira introdução, quer dizer, essa primeira parte do texto, vocês vão reparar que ele está apresentando, ou seja, ele está introduzindo a ideia do filme. Ó, a gente tem aí o ano, o nome do filme, quem escreveu, de onde surgiu, ou seja, qual foi o início, a inspiração do filme. O leitor que não conhecia, por exemplo, que saiu da obra da ideia de uma tirinha, ele vai ser apresentado a essas características de início. É isso que eu, como escritora, quero, e é isso que você também irá querer. A pessoa leiga, ou seja, a partir do zero, que não sabe da história do Coringa, aqui ela vai entender de onde surgiu o início de tudo e o ano que surgiu o filme, o que será o filme, o que foi o filme. Aqui é a parte da introdução que vai fazer com que o leitor entenda a obra de forma resumida. Ele não vai escrever início, meio e fim do filme que assistiu, claro que não. Ele vai apresentar o que é o filme. É como se fizesse um grande cartaz. Assista ao filme você também, só que de forma descrita. Tá entendendo? No segundo parágrafo, ele apresentou, ou seja, o autor apresentou a obra de forma mais consistente, ou seja, o conteúdo dessa obra. Mas até então, ele descreveu essa obra. Vocês vão perceber em alguns pedaços que simplesmente ele está contando o que se passou, ele está falando do que se trata o filme, da doença apresentada no filme. Ora, não dá vontade de a gente assistir só lendo
esse argumento não, desculpa, dessa descrição que ele do filme que ele está apresentando. Ou seja, nossa, a maldade dele surgiu daí. Nossa, essa doença não conhecia. E essa é a função, você como resenhista. Pegar os pontos positivos, você pode reparar que aqui não tem o filme na íntegra. Senão não tem graça, a pessoa não quer assistir, a gente não tem que dar spoiler. A gente tem que botar os pontos para que o leitor sinta aquela vontade. Nossa, é super interessante. Nossa, que ponto legal, bacana para analisar, para eu assistir. E é isso que a gente quer, despertar no leitor o interesse de também assistir a obra. Então aqui não tem eu acho. Entendeu? Aqui não tem a história de que o filme foi uma porcaria, ou então o filme foi muito legal, botando uma hashtag, o filme foi muito legal. Isso fica para as redes sociais. Nas redes sociais é o canal onde você pode colocar o que você quiser, a simbologia que você quiser, ou usar a linguagem verbal ou não verbal que você quiser. Pode colocar uma sua figurinha, enfim. Na resenha não, lindo. Na resenha, você vai escrever de forma clara, de forma objetiva, de forma resumida a obra e, ao mesmo tempo, colocar uma ideia, se for a resenha crítica, ou se for a descritiva, ao mesmo tempo você vai descrever a obra de forma brilhante, ou seja, de uma forma en passant, para que o leitor fique orientado sobre aquela obra antes de assistir, entendeu? Ele tem que se sentir orientado antes de assistir, porque ele só lendo a sua resenha vai ficar do que ela está falando, do que ele está falando, não estou entendendo, você não vai cumprir o objetivo da resenha, ok? Agora, pega a visão, se liga. Nesse desfecho, ele continuou falando aqui da questão do Coringa, da doença, da desigualdade abordada. Olha os pontos que o autor preferiu colocar no filme. A desigualdade social, porque ele era uma pessoa que ele corria atrás, ele queria se manter um certo equilíbrio financeiro e não conseguia. Ele queria brilhar, ele queria se dar bem no stand-up e não conseguiu, frustração. Olha os pontos que o autor foi colocando para que o leitor da resenha ficasse, nossa, o que é isso? Eu quero assistir, Brasil! É esse o intuito. Porque quando a pessoa fala de boca a boca, por exemplo, vocês devem ter ouvido uma pessoa falar assim, nossa, odiei o filme é horroroso. E uma outra pessoa que tem um olhar crítico, ele consegue pontuar bem. Você está vendo, por um lado, que ele matou alguém, mas você não está vendo o lado da desigualdade, você não está vendo o lado da falta de oportunidade, da frustração, do rompimento de um sonho, que é a frustração, da questão da doença, do mal entendido da sociedade. Olha quantos assuntos, quantos argumentos você consegue falar, expor para uma pessoa que está com uma visão um pouco contraditória, ou uma pessoa com desdenhando o filme. Claro que todos nós temos o direito de gostar ou não gostar. Eu posso argumentar, por exemplo, eu não achei que foi abordado de forma eficiente a questão do distúrbio dele. É um ponto negativo, você fique à vontade de colocar isso no seu texto. Ou seja, a sua crítica negativa, ela pode aparecer, óbvio, como a sua crítica positiva também é super bem-vinda. Então, nesse parágrafo, ele continua expondo os pontos interessantes do filme, fazendo com que cresça ainda mais, aguce a vontade de conhecer essa obra. Porém, aqui embaixo, o filme não é para endeusar o vilão, aí já é a parte do autor. Você não vai pegar a sinopse do filme e vai olhar, não é para endeusar o Coringa, é simplesmente para expor o lado dele. Não. Essa última linha, na verdade, essas três últimas linhas, né? O último período, ele está aqui
para que o resenhista, ele coloque o seu ponto de vista. É uma resenha crítica, opinativa. Ele está dando a opinião dele. Ou seja, em outras palavras, é como se ele falasse, na minha opinião, ele não vai endeusar o Coringa, não. Ele está mostrando o outro lado do Coringa. Essa é a visão do autor. Mas olha como é que ele coloca de forma brilhante. O filme não é para endeusar o vilão, mas para contar sua trajetória, paraná, paraná, paraná. Ou seja, repararam que não tem eu acho, reparou que não tem lindo, linda, eu penso que isso, paraná, paraná. Não, você pode construir um período onde deixa claro a sua marca de autoria, ou seja, a sua opinião, sem colocar explícito. Eu acho que a obra é ruim, porque isso não gera tanta credibilidade para o leitor do seu texto. Entendeu? Para você gerar credibilidade para o seu leitor, você coloca um período bem construído de forma que o leitor ele entenda que aquela ali é a marca da sua autoria, mas de uma forma não tão empobrecida. Porque esse negocinho de que eu acho, eu penso, eu gostei, eu não gostei, isso é a forma da nossa oralidade, é como a gente conversa. Numa rede social, por exemplo, isso é super bem-vindo. No texto, nem tanto. Professora, mas eu vi uma resenha que tinha que o resenhista falou que não fazia parte, não conquistou o coraçãozinho dele, ele não achou a abordagem perfeita, por isso ele não gostou. Não tem problema. O problema em questão, presta atenção, o problema em questão até rimou. O problema em questão é você empobrecer o seu texto colocando sua opinião demais, eu acho, eu penso, para que não tem tanta a sua autoria, como se jogasse ao vento. Eu acho isso. Achando demais, amor. Olha o achismo aí. Comprova isso. Ou seja, primeiro ele abordou toda a parte da desigualdade, da frustração, para depois ele concluir. Por isso que eu penso sobre isso. Porque aqui, eu não estou colocando o Coringa como um deus, mas ele conta a trajetória, por isso que ele se tornou uma pessoa violenta, e não simplesmente falar, poxa, Coringa, ele é muito malvado, eu acho que ele tem que morrer. A sua conclusão não vai ficar satisfatória para os leitores natos de resenha, porque a galera que costuma ler a resenha, ela está acostumada a seguir esse padrão. Ele primeiro tem que conhecer a obra, analisar de forma convincente e depois você vai tirar a sua própria conclusão. Beleza? Bem, vou terminar a aula de hoje com uma frase do próprio Coringa. Basta um dia ruim para tornar o mais são dos homens em um lunático. Coringa. Forte, né? Esse filme, realmente, essa obra realmente é uma obra tão tranquila de entender. Eu entendo o lado das pessoas que não gostaram, compreendo o lado das pessoas que adoraram. E tem os alunos que conseguiram entender tirar a média. Esse lado foi muito legal, já esse lado não curti tanto. Essa é a intenção. Somos críticos, somos pensantes. Por isso, a gente tem que divergir mesmo na nossa opinião. O importante é saber resenhar de forma certa, sendo ela você descrevendo ou criticando, abordando de forma correta na apresentação, no desenvolvimento da sua resenha e fazendo a sua conclusão de uma forma rica, de uma forma que você siga esse padrão, você vai arrasar na sua produção. Um beijo! Até a próxima aula!